Então, Salmos 133, eu quero ler com você e meditar com você algo muito importante nele. Quero ler com você ele primeiro. Vai dizer assim: ó, quão bom e agradável vivermos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! A unção de Deus, a unção que Deus entrega, a unção que Deus derrama sobre nossa vida, a unção que Deus derramou sobre o seu Espírito, ela é algo poderoso. Unção é quando você compreende, quando você é batizado no Espírito, quando você é revestido no Espírito, e o Espírito passa a te usar sobrenaturalmente, onde você passa, onde você toca, onde você vive, no que você fala, no que você transmite, no que você externa. Você passa a ser um canal do Espírito Santo onde você está. Desde a sua casa até o ambiente mais longínquo onde você vai. Você é um canal de luz onde você vive. Você é um canal de bênção onde você está. Você é uma pessoa onde você pode liberar bênção, liberar cura, que pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas através da sua vida. Através de quem você é em Deus, de quem você está sendo em Deus e de como você está vivendo na presença de Deus. A unção, ela não é apenas um ritual religioso. Ela não é apenas um ritual onde nós conhecemos, que aqui os Salmos vai descrever, que o óleo desce na cabeça, e desce para a barba, e desce para as vestes, e a pessoa se tornou ungida, e agora ela está cheia da autoridade de Deus, e agora não se levantem contra o ungido do Senhor, porque agora ele estava lá no altar, e veio alguém e colocou a mão sobre a cabeça dele, derramou o óleo, e agora ele é um ungido do Senhor, e não se levante contra esse ungido. Isso é hipocrisia minha dizer que não faz parte de um processo, porque isso faz parte de um processo de unção, de uma autoridade eclesiástica que nós usamos para isso. Só que isso não faz de mim um ungido que a Bíblia diz que eu devo ser, porque o ungido do Senhor, ele está cheio, ou ele pelo menos deveria estar cheio do Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos estar cheio de autoridade, estar cheio de convicção do que nós ensinamos, estar cheio de entendimento de que quando nós estamos segurando dentro de nós cura, perdão, libertação para cativos. Não é simplesmente um ato religioso. E também a unção, ela não é algo que nós devemos tratar como algo mágico, uma magia, que fogo e desce e manda e faz e cai, e as pessoas começam a ter o receptor desse dom como uma pessoa que ela é mágica. E eu te direciono você compreender isso, que tem pessoas aqui, eu realmente confesso que eu nunca vi, eu nunca contemplei alguém fazendo isso, mas a gente se vê muito isso, pessoas correndo, andando longe atrás de profetas, homens de Deus, homens cheios do Espírito,
homens cheios da unção de Deus. Não estou aqui para questionar a unção desses homens. Estou aqui somente para te dizer que Deus, Ele tem algo para você também. Deus, Ele tem algo que Ele externa através de mim e através de você. E o que Ele tem para externar através de nós, às vezes não é o dom de curar uma pessoa com um câncer terminal. Uma pessoa que está paraplégica e ela voltar a andar, mas Deus tem uma unção para derramar sobre a sua vida, onde você vai ministrar e uma pessoa vai estar derramada em um lugar, um lamaçal de pecado, onde ela está decaindo dentro de uma depressão profunda, e você vai ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus sobre a vida dela e ela vai ser restaurada. Ser cheio da unção de Deus não é somente você olhar para uma pessoa e você dizer levanta e anda, e ela levantar de uma cadeira de rodas e andar. Ser cheio do Espírito Santo, o milagre feito através de um homem cheio de unção, não é aquele que diz, enxerga, volte a enxergar. É aquele que ministra a verdade do Evangelho e a pessoa se arrepende dos seus pecados e ela consegue encontrar o caminho do céu. Então, nesses salmos aqui, ele vai nos direcionar a algo interessantíssimo para a minha vida e para a sua. Ele tem um início, ele traz alguns aspectos aqui interessantes da unção de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A unção de Deus para a minha vida e para a sua, ela é boa. Quão bom, quão maravilhoso é estar, quão maravilhoso é contemplar, quão bom é estar aqui unidos com você. Ela une as pessoas, os irmãos, univos os irmãos, unindo-vos os irmãos em comunhão. A unção, ela traz para perto. Ela quebra barreiras. A unção, ela reveste vidas. Desce na cabeça, vem para a barba, desce nas golas e nas vestes, ela começa a revestir vidas. E ali, naquele local, ali, pode reparar no texto, que ela vai dizer o seguinte, lá embaixo, no versículo 3, lá na parte B, lá. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, há um processo para mim e para você ser cheios do Espírito Santo, onde nós vamos contemplar o motivo de ser cheios, o que ela nos ensina, e através daquele momento, daquele entendimento, através dali, o Espírito Santo vai nos usar para contemplar, para entregar, para ordenar a bênção do Senhor sobre as pessoas ao nosso redor. É algo primordial e necessário na nossa vida compreender o poder que nós temos no Espírito Santo. Nós temos que matar o nosso eu, nós temos que matar a nossa carne, nós temos que matar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso sentir. Nós temos que jejuar, nós temos que entregar mais da nossa vida para o Senhor, para nós entendermos o processo da nossa santificação e a unção que nós recebemos através dessa santificação. Então nós precisamos servir. Nós precisamos seguir um processo para sermos revestidos e externar essa unção que vem de Deus. Nós temos um propósito a cumprir quando nós nos revestimos da unção de Deus. Qual tem sido o motivo da nossa busca à unção de Deus sobre nossa vida? Qual tem sido o meu motivo da busca da unção de Deus na minha vida? Qual tem sido o seu motivo da busca da unção de Deus sobre a sua vida? Nós temos que nos perguntar isso, porque nós nos tornamos em muitos momentos, e eu direciono da minha vida para a sua, egoístas no sentido de pedir essa unção de Deus somente para mim, somente para que Deus venha me curar. Senhor, me restaura.
Senhor, me tira desse buraco, Senhor, me tira desse marasmo, Senhor, me tira dessa luta, Senhor, me tira dessa dificuldade. E na verdade nós não entendemos o porquê da nossa busca, da nossa santificação, do nosso processo de santificação que nós temos diante de Deus e para que Ele serve em nós. Porque Deus, Ele ministra um propósito na minha vida e na sua, que é te dar a salvação. A salvação é um ato. A salvação é um ato processual, onde eu e você compreendemos que nós recebemos a salvação, mas nós precisamos de uma santificação para sermos cheios do Espírito. Eu quero fazer uma citação mais adiante, mas quando os apóstolos, eles entenderam que Jesus havia morrido, e Jesus falou assim, não saiam da cidade, fiquem aqui até ser revestidos, eles ficaram unidos e orando, buscando ao Senhor, até serem revestidos. E o que eu quero trazer para você essa noite, o que eu quero destacar aqui, na verdade, alguns motivos da importância de sermos cheios da unção de Deus. Porque nós temos uma compreensão, talvez se você se perguntar o seu coração essa noite, talvez eu possa estar equivocado na minha afirmação para você, a nossa busca de unção às vezes é muito equivocada. Então o que eu quero falar nesse início aqui, nesse primeiro ponto que eu quero destacar com você aqui, é o porquê da unção. Nós falamos muito, buscar unção, buscar a santificação, buscar Deus, jejuar, orar, buscar o Senhor, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia da minha família, mas o porquê dessa busca? Por que nós devemos buscar ela? Você pode tratar isso como uma pergunta ou como uma afirmação para você. Por que você busca a unção de Deus? Ou por que buscar a unção de Deus? Lá em Isaías 61, vai dizer o seguinte, 61, versículo 1 até o 3, eu gostaria que você me ouvisse ou você anotasse, se você quiser abrir no meio rápido, as outras são mais fáceis de achar, amém? Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Abre lá em Lucas 4:18. Mateus, Marcos, Lucas 4, versículo 18. Jesus, ao ler Isaías 61, o evangelista aqui, ele destaca algo interessante que nós temos que trazer para a nossa vida. Ele nos ensina algo importante que Jesus ele deixa registrado aqui no Evangelho de Lucas 4, versículo 18, vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus ele não somente pegou aquele texto que está em Isaías e ministrou ele não somente pegou aquele texto e externou ele, ensinou ele, não, Jesus ele tomou posse do texto, tomou posse do que estava escrito, porque ele era esse. E nós somos pequenos cristos, nós estamos aqui para tomar posse da unção que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Jesus ele fala o seguinte: vocês farão coisas maiores do que eu fiz,
Vocês enxergarão milagres e prodígios maiores do que eu fiz. Mas nós temos que entender que nós temos que tomar a posse do que Deus deixou para nós. Nós temos que pegar esse texto e dizer para mim e para você o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma verdade, porque o Espírito Santo, ele desceu sobre nós quando Jesus foi assunto aos céus. Pelo que me ungiu para evangelizar, ele fala que ele te deu autonomia, você é embaixador, embaixadora de Cristo aqui na terra. Então ele te ungiu, ele te encheu do Espírito, ele te encheu da unção do Espírito e te deu a autoridade para você evangelizar sobre a terra. Evangelizar sobre os pobres, enviar e proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E nós estamos fazendo isso, nós estamos pegando a primeira parte dessa compreensão do que é estar cheio da unção de Deus e trazer para a nossa vida, porque nós achamos que nós nunca estamos prontos para ministrar o Evangelho, ministrar a palavra, ministrar a verdade, lançar a libertação aos cativos. Nós somente achamos que nós precisamos de cura. Se os nossos olhos fraquejaram, nós já nos achamos indignos de continuar a caminhada. Se os nossos pés vacilaram, nós já nos achamos indignos de estar no altar de Deus e achar que nós estamos indignos de estar na Tua presença e nós paramos de ministrar cura na vida de pessoas que estão necessitando de vida. Por isso que a unção tem como propósito restaurar, libertar, proclamar, abençoar, curar e capacitar. Por isso que eu disse que eu e você, nós estávamos na qualidade de pessoas que estavam cheias do mundo, e alguém cheio de Deus, cheio de unção, proclamou a verdade do Evangelho e te curou, e me restaurou, me deu autonomia, perdoou os meus pecados, ministrou o perdão de Deus sobre a minha vida. E não somente fez isso, não, ela também ministrou a capacitação de Deus sobre a minha vida, de fazer isso na vida de alguém também. Porque quando você compreende que você é um canal de Deus, você é um canal que restaura, um canal que liberta, um canal que proclama essa verdade, que liberta mesmo. Nós somos o testemunho, você e eu somos o testemunho primordial da cura de Deus, de que Deus ele é milagroso, de que Deus faz. A questão é que nós ficamos achando que milagre é aquele que o aleijado levanta, que o enfermo é levantado de volta da cama, e nós esquecemos que Jesus olhou para aquele paraplégico e disse o seguinte: os seus pecados estão perdoados, e nem se importou com como ele estava. É porque Jesus não se importava com a locomoção física dele? Não, Jesus se importava muito. O que Jesus fez é mostrar o que era mais importante. O que é mais importante para nós? Andar ou que nossos pecados sejam perdoados? Porque aquele paraplégico, se ele falecesse paraplégico, ele voltaria a andar num reino celestial, porque os pecados dele estavam perdoados. Então nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. A unção para nós é para libertar, para curar, porque nós fomos curados um dia. Jesus ele tomou posse desse ambiente, nós devemos tomar posse para nós também. Então quando você e eu nós entendemos quem é Deus, nós entendemos a necessidade da busca pela unção de Deus sobre nós. E Deus quer nos revestir da unção para realizar um propósito divino específico na minha vida e na sua. Deus tem um propósito divino específico para mim. E não somente para mim, Deus tem um propósito divino específico para você também. A unção ela restaura a vida, liberta cativos, proclama a verdade do Evangelho. E por fim ela libera uma capacitação sobre elas também. Então quando você entende isso, você também vai liberar isso sobre a vida das pessoas.
O que Deus quer de início entregar em suas mãos é uma unção de autoridade. Deus entregou sobre suas mãos uma unção de autoridade. Mas como no reino dos céus, e como nós aprendemos com Jesus, olha, o que diz essa esfinge? Disse o Senhor para quem lhe perguntou sobre impostos. É de César, então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Jesus está nos ensinando a ser respeitosos com autoridades, com hierarquia. Deus, Ele não somente te unge com autoridade, mas Ele quer que nós venhamos entender que nós temos que ser submissos a autoridades hierárquicas maiores do que nós. Eu tenho que reconhecer a sua autoridade, mas você também tem que reconhecer a minha. Eu tenho que reconhecer a autoridade de alguém que Deus levantou, mas ele também tem que reconhecer que Deus também me levantou, ou Deus te levantou. Aí essa via é uma via de mão dupla, não é uma via única. É por isso que o Senhor pega e fala que nós somos sacerdotes reais, nação santa, para proclamar o Evangelho. Então, Deus estabelece uma hierarquia de presbíteros, de diáconos, de pastores, de apóstolos, mas Ele não fala que nós estamos hierarquicamente acima um do outro, para que nós venhamos desrespeitar a autoridade, mas Ele nos reveste dela. Então, você é revestido da autoridade para usufruir dela pelo que ela é. Você tem que entender a autoridade que Deus dá em suas mãos. E você, inevitavelmente, você recebeu essa autoridade. Você recebeu essa unção do Espírito sobre você. Porque nós recebemos essa autoridade, essa unção de Deus sobre nossa vida, quando o Espírito Santo desceu sobre nós. Você foi revestido de uma autoridade do Espírito. E nós temos por obrigação compreender essa hierarquia. E diante disso, caminharmos na presença do Senhor, exercendo nosso papel como servos, como homens e mulheres de Deus na presença do Senhor. A partir disso, o segundo ponto que eu quero meditar com você é que ela nos ensina. Quando nós compreendemos o motivo, por que da unção, para que ela serve, nós vamos passar a compreender que ela também vai nos ensinar. Quando você é cheio, você vai perceber que ela te ensina, que ela te retira as escamas dos olhos, que ela traz uma clareza para o que nós estamos vivendo. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 em diante, 20 e 27, vai dizer assim: e vós possuís unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensina e a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa, permaneceis nele, como também ela nos ensinou. A unção, ela tem um poder tremendo de nos ensinar, de nos capacitar. A unção, quando nós entendemos o motivo de nós termos e sermos cheios de unção, nós entendemos que ela vai nos ensinar durante o processo. A unção, ela não vem somente sobre alguns. É isso que eu quero deixar que você saia daqui essa noite entendendo. Porque nós achamos em alguns momentos que isso é para alguns escolhidos. E não foi para alguns escolhidos. A unção vem sobre todos e ensina sobre tudo o que nós vemos, o que nós enxergamos. O que nós precisamos é entender o poder que ela tem sobre nós quando nós a recebemos sobre nossa vida. 2 textos interessantes que eu quero que você abra lá em Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13. E todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. A unção de Deus, ela confunde aqueles que não confessaram, aqueles que não entenderam o propósito de Deus. A unção de Deus, ela deixa aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor ainda, incapacitadas de entenderem o que acontece no meio. É por isso que muitas pessoas não vão entender o porquê que você é tão fiel a Deus, o porquê que você dizima, o porquê que você oferta. As pessoas não vão entender, elas vão olhar para você e vai te questionar, vai achar que você é boba, vai achar que você está cuidando de pastor, vai achar muitas coisas, só não vai achar a verdade, porque ela não entendeu o que é ser cheio do Espírito. E é por isso que nós não devemos dar ouvido a essas pessoas, porque elas não têm o discernimento do Espírito, elas não têm o Espírito dentro delas. Por isso o pastor é o ladrão, o pastor é o que rouba, o pastor é o que mete a mão no alforje e rouba as ovelhas, retira aquela velha questão, o pastor retira a lã das ovelhinhas, tadinha, ganha um salário mínimo, mal sabe ele que o Senhor diz que nós devemos ser fiéis no pouco. E não é uma questão do pastor roubar, é uma questão da Bíblia dizer. Então, quando as pessoas não entendem, elas afrontam ao ponto de ofender as pessoas. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? São um bando de bêbados que estão aqui gritando e saltando aqui? Mas aqueles que estão cheios, aqueles que ouviram, aqueles que conheceram Jesus, aqueles que conheceram aquele que veio ministrar, aqueles que conheceram aquele que estava predito, aquele que tomou posse da promessa de que ele libertaria, de que ele restauraria, ele conhecia os apóstolos que estavam no cenáculo, ele conhecia aqueles que estavam esperando, estavam jejuando, estavam orando, estavam buscando, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu todos os que estavam dentro da casa. Encheu todos os que estavam dentro da casa. E então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas dizem, independente do que as pessoas acham de você, você tem que entender quem você é e do que você está cheio. E você tem que levantar a sua voz e ministrar: tomem conhecimento disso. Esses homens não estão embriagados como vides pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Ele começou a interpelar, ele começou a ministrar, e ele começou a ser cheio, ele começou a ser capacitado pelo Espírito, a ter o discernimento do Espírito, a ser ensinado pelo Espírito e a ensinar também através do Espírito. Ele não somente foi cheio do Espírito Santo no Pentecoste, que é o que eu estou dizendo para você. Às vezes nós temos o Espírito só para nós somos cheios para resolvermos os nossos problemas. Mas quando ele entende, ele olha, ele fala assim: eu também sou cheio para ensinar. Jesus me outorgou autoridade. Quando ele recebe o Espírito, ele é cheio de autoridade. Aí lá no versículo 37, ouvindo essas palavras, ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? 41.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos o poder da autoridade que Deus dá sobre nossa vida, quando nós recebemos do Espírito o ensinamento do céu, e nós temos a capacidade de nos levantar e exercer essa autoridade, nós vemos o agir de Deus. Nós contemplamos o milagre, o maior milagre de Deus, que são pessoas conhecendo a verdade, pessoas conhecendo o Evangelho, pessoas conhecendo o caminho, pessoas conhecendo a liberdade, pessoas conhecendo o perdão, pessoas sendo perdoadas porque chamou um homem santo de bêbado. Então eu e você, nós devemos tomar posse dessa autoridade, porque o ensinamento vem do Espírito. Nós vamos entender que nós estamos capacitados para ensinar através do Espírito também. Então, o Espírito Santo nos concede uma unção de sabedoria. Eles não tomaram aquilo como uma ofensa, porque eles entenderam que eles não tinham entendido o que tinha acontecido ali, mas Pedro se levanta com toda a autoridade e diz: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os: olha, vocês estão equivocados no que vocês estão dizendo. Se vocês não compreenderam ainda, então eu vou lhes ensinar algo. Então, varões, tomai conhecimento disso. Ele não falou assim, simplesmente informar. Então vocês tomem conhecimento dessas palavras. Que aquele um que vocês mataram, aquele um que vocês pregaram, ele tinha autoridade de nos conceder a autoridade de dizer isso para vocês. Nós estamos dispostos agora a morrer por essa mesma causa. E passou-lhes a ensinar com as mesmas palavras que Jesus ensinava. E eu e você não somos diferentes. Os apóstolos não são homens diferenciados. Não foram só eles que estavam nesse cenáculo. Todos os que estavam. E a partir deles, mais 3.000 de cara aceitaram, confessaram e passaram a evangelizar e a contemplar esse perdão e essa graça. Então nós temos que tomar posse dessa unção. E eu quero concluir com você dizendo aqui que através disso, através da unção de autoridade, através da unção de sabedoria, nós liberamos a cura que vem de Deus. Lá em Tiago 5,14, já deixei até aberto aqui para não passar muito com você, versículo 5, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Você tem uma unção de cura sobre a sua vida. Só que nós devemos entender que essa unção de cura, ela é liberada através de uma hierarquia do céu sobre nossa vida. Então a cura, ela também simboliza esse perdão. Então você vai notar isso, que a ministração da cura é através de alguém que foi dado uma autoridade. E você tem que entender que você recebeu essa autoridade. Você recebeu essa autoridade de Deus, você recebeu a sabedoria de Deus. Então através da unção, ela vai te capacitar a liberar a cura, você liberar restauração, liberar perdão na vida das pessoas que estão ao seu redor. No versículo 3 vai continuar: ali ele vai ordenar, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. De Salmo 133. Ali Deus vai liberar a bênção. Deus, ele vai liberar uma autoridade. Deus, ele vai liberar um entendimento, um ensino, sabedoria sobre a sua vida. E ali, quando você compreender, quando você estiver nesse processo, Deus, ele vai liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. E você vai contemplar isso na vida das pessoas. Você vai liberar cura na vida das pessoas também.
Nós devemos liberar, irmãos. Pessoas estão necessitando dessa liberação de cura que está dentro de você. Pessoas estão precisando ouvir o que você tem a dizer sobre o Evangelho. Pastor, eu não sei falar. Você sabe sim, sabe dizer o que Ele fez na sua vida. Você não precisa contar todo o seu testemunho, você só simplesmente precisa dizer que Ele é bom e que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta. Tem pessoas que às vezes só estão precisando de ouvir isso. Tem pessoas que às vezes passou o dia pensando em suicídio e só está precisando de ouvir isso. Há um Senhor, há um Salvador que te cura, que vai te restaurar, vai restaurar cativos. Nós estamos deixando pessoas se perderem porque nós estamos amedrontados. E nós não temos espírito de covardia. O Espírito Santo não ministrou uma unção de covardia. Nós não somos covardes. Você não é covarde. Nós não podemos ser covardes. Porque quando nós negligenciamos essa verdade, nós somos covardes. Você e eu, nós devemos entender que está em jogo uma vida, uma alma. Então nós não podemos ter o espírito de covardia reinando sobre nossa vida. O principal motivo da busca da unção é saber o que ela é, o que ela faz. Não é para mim, não é sobre mim, não é sobre o que acontece ao redor da minha vida. Eu não sou a luz que brilha maior. Não, é sobre curar, é sobre restaurar vidas ao meu redor. É sobre o que está ao redor da minha vida. É sobre o que vai acontecer ao redor. Jesus entendeu isso. Quando Jesus leu isso, Ele foi para a cruz, Ele se entregou em favor de alguém, se entregou em favor da minha vida, em favor da sua vida, e somente através disso nós recebemos a cura. E Ele falou assim, que eu e você devemos tomar isso também, e nos entregar em favor de alguém. Nós devemos morrer para o mundo e viver para Cristo. E viver para Cristo é ministrar a palavra do Senhor sobre a vida das pessoas, sobre a vida daqueles que estão necessitando. Então a unção tem como propósito dar uma autoridade, dar sabedoria e liberar cura. Liberar cura. Jesus quer usar a sua vida para liberar cura, restaurar. Quem está ao seu lado precisando de cura? Irmãos, todo aquele que está longe do Senhor está precisando de cura. Não é somente aquele que está adoentado, não é somente aquele que está com Covid, não é somente aquele que está prestes do suicídio, não é somente aquele que está com câncer, não é somente aquele alcoólatra, não é somente aquele, é todos aqueles que estão longe do Senhor, todos aqueles que não confessaram o Senhor, têm a primazia de nos achar bêbados. Aqueles que não têm o Senhor como único suficiente Salvador, ele acha que você é um bêbado, que você não tem consciência do que você faz. E mal sabe ele que quando você abrir a sua boca, ele vai se tornar um daqueles que vai ser cheio daquele fogo, ser cheio daquele Espírito, e aí ele vai compreender, eu não entendia, mas eu passei a entender. Unção de discernimento. Precisamos abrir os nossos lábios. Então, você deve liberar isso. Devemos buscar a verdadeira unção de Deus. Irmãos, muitos estão buscando essa unção. Muitos estão buscando essa unção do derramar literalmente do óleo. Não é isso. Eu aprendi. Não é isso. Como eu disse, não é descartável, mas isso não é o ponto final. O ponto final é como você está buscando. Você não vê ninguém num ato do Pentecoste ali com óleo jogando em todo mundo ali. Não. Falar que desceu um som, como de um som, e encheu toda a casa, um fogo enchendo toda a casa e pegando todo mundo, e aquele povo começando, pulando na glória do Senhor. Então desceu um som, não desceu somente um óleo, não. O óleo é um símbolo do que nós temos. Então nós temos que ser revestidos daquele que faz mesmo. Não é somente do símbolo religioso, do símbolo de religiosidade. Você é cheio dessa unção, você é cheia desse Espírito. E Deus quer curar vidas através de você. Deus quer curar almas, feridas na almas de pessoas através da sua vida e da minha vida. Amém?
Fique de pé, eu quero ministrar isso sobre a sua vida essa noite. Eu quero ministrar isso sobre o seu ambiente de vida essa noite. Quero ministrar essa unção. Eu quero que você tome posse da unção de Deus sobre a sua vida essa noite. Tomando posse da unção de Deus sobre nossa vida essa noite. Talvez nós não fizemos isso ainda, mas eu quero isso para a minha vida. Eu não aceito como está. Eu não quero só mais um. Eu não quero viver como muitos vivem, se satisfazendo com o mínimo. E não estou dizendo que nós devemos nos matar, não, é porque quem faz é o Espírito. E se levantou quantos? Se levantou 12. E um falava com autoridade, e no final dessa ministração diz o seguinte, que mais de 3.000 se arrependeram e se converteram ao Senhor. Então, se nós estamos aqui com um propósito, no entendimento do que o Espírito entrega sobre nossa vida, nós entendemos que Deus tem algo a entregar a alguém. Se eu e você hoje passarmos essa semana ministrando uma palavra de Deus na vida de uma pessoa, se nós estamos aqui dentro em uma determinada quantidade de pessoas, no culto que vem nós vamos estar aqui com o dobro de pessoas.